Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom a você que nos assiste pelo YouTube. Hoje nós vamos estudar Parashá Toledot, gerações. Está lá em Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 19. Diz assim: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e estava Isaque com 40 anos de idade ao tomar Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu, para ele por mulher. E orou Isaque ao Eterno em frente à sua mulher, porque era estéril. E atendeu o Eterno e concebeu Rebeca, sua mulher. E lutaram os filhos no ventre. E ela disse: se é assim, por que desejei isto eu? E foi consultar o Eterno. E disse-lhe o Eterno: 2 nações há no teu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais que a outra se fortalecerá, e o maior servirá ao menor. Cumpriram-se os dias para dar à luz, e eis que havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro vermelho, todo ele como vestido de pelo, e chamaram seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão, e a sua mão agarrava ao calcanhar de Esaú. E chamou o seu nome Jacó. E estava Isaque com 60 anos ao dar à luz Rebeca a eles. Adorado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te glorificamos por todas as tuas bênçãos, no nome do teu filho Yeshua Mashiach. Amém. Amém. Meus irmãos, veja que interessante. Uma das coisas que fica muito clara nesse trecho que nós lemos é a oração e a confiança de que o Eterno vai atuar no momento dele. Porque nós vemos aqui que Isaque tinha quantos anos quando casou-se com Rebeca? 40 anos. 40 anos ele tinha de idade quando ele casou-se com Rebeca. E quando nasceu os filhos? Com 60. 20 anos depois. Veja, irmãos. Isaque sabia que havia um projeto do Eterno a se cumprir na vida dele, porque ele herdou isso do pai. Ele sabia que do pai havia dito que ele seria pai de muitas nações. O nome do pai dele, o que é? Abraham. Deus mudou de pai de uma nação, Abraão, para pai de muitas nações. Então ele sabia que havia um projeto a se cumprir na vida dele. Mas a mulher dele era estéril. Ela não tinha filhos. E ela orava, e ele também orava. E ele orou, com certeza, ela fala, eu pedi isso, então eu orei. Aqui não está escrito que ela orou, mas está de uma outra forma. Pedi isso ao Eterno, desejei isso. E ele orou, e ele orava diante dela. E o Eterno ouviu. 20 anos. Aí hoje, há pessoas que começam a se desesperar, perder a fé, porque eu orei a Deus e Deus não me atendeu na hora que eu orei. Veja, irmãos, Deus tem um projeto. O projeto é dele. Nós estamos inseridos dentro desse projeto. O projeto principal de Deus é em relação ao homem, porque o projeto de Deus mesmo nós não vamos alcançar nunca. Mas em relação ao homem, o que está revelado é levar o homem de volta à comunhão com ele, a salvação do homem. Esse é o projeto principal, fazer com que o homem tenha comunhão com ele, como Abraão teve. Nós vamos falar daqui a pouco sobre Abraão. Esse é o projeto principal. As demais coisas que nós pedimos são circunstâncias da vida. São coisas que o Eterno, ele vai nos abençoando ali, mas há um projeto. E já existem coisas que nós pedimos
que o Eterno até poderá nos dar. No caso de Isaac, Isaac sabia, ele tinha fé, ele recebeu do pai dele o conhecimento que ele seria pai de nações. O pai transmitiu para ele, falou, como é que eu vou ser pai se a minha esposa não tem filhos? Né? Vou ter que fazer o quê? Ele sabia. E 20 anos ali demonstra que ele falou, eu confio, o Senhor me deu, foi ela, Rebeca. Ele sabia da experiência de Eliezer quando foi buscar. A promessa do pai, vai lá, cuida, não pega a mulher das cananitas para o meu filho. Promete que você vai à casa dos meus pais. Ele conhecia a experiência de Eliezer, que foi lá e pediu ao Senhor um sinal, e o Senhor deu o sinal. Então ele teve fé. Se foi ela que o Senhor me deu, o Senhor disse que eu vou ser pai de grande nação, então é dela, Senhor. É dessa justa que eu vou ter meus filhos. Ela será a mãe dessas nações. Ele teve fé, ele esperou. Então é isso, irmãos, que muitas vezes falta para nós. Fé. Ah, mas eu quero uma coisa, está demorando. Não quer dizer que o Senhor não está te abençoando em outras coisas. Ele vai te abençoando. O restante, confia nele, que ele vai cuidar de todas as coisas. Muito bem. Então, nessa paraxá, o que nós vemos primeiro? Essa questão da paciência, da fé, da confiança no Eterno. Mas não é bem nesse aspecto que nós vamos falar. Falamos isso a título de introdução. Mas o foco da nossa mensagem é a preocupação de Isaac em transmitir essa herança que ele recebeu do pai. O Eterno prometeu para ele, prometeu para Abraão, Abraão passou para ele e ele agora precisava passar essa herança também. E o Eterno dá para ele 2 filhos. Essa paraxá fala de muitas coisas, aliás, na verdade, essa é a única paraxá que cuida especificamente da vida de Isaac. Depois acho que nós vamos ter 7 paraxot para cuidar da vida de Jacó. Tivemos 3 que falava da vida de Abraão. De Isaac é uma só. Mas essa paraxá, ela fala de muitas coisas que ele passou, do casamento dele, fala das experiências que ele vai lá para a terra dos filisteus e o rei Abimeleque. Ele fala que Rebeca é irmã dele, e aí Abimeleque descobre lá, fala, não faz isso, protege ele, fala do enriquecimento dele abrindo os poços que o pai havia perfurado, das experiências com Esaú e Jacó, do nascimento dos filhos. Fala de muitas coisas nessa paraxá. Fala ele achando que ia morrer, né? Estava com 100 anos, e ele vai preocupado em transmitir a herança. Obviamente que ali o Eterno estava guiando todas as coisas, né? Estava no controle. Chama os filhos para abençoar, achando que ia morrer. Deu tempo de Jacó ir para Padã Arã, passar 20 anos em Padã Arã, voltar, e ainda viver mais 60 anos depois disso. E é Jacó e os filhos, Esaú e os filhos que vai enterrar ele com 180. Para ver que muitas vezes nós olhamos para as coisas, temos uma percepção, mas o Eterno é quem sabe de todas as coisas. Dele é o projeto é dele. Então, Isaac ainda viveu todo esse tempo, mas aquele momento em que ele estava preocupado com a transmissão da herança, ele tinha 2 possibilidades. Ele tinha 2 filhos que nasceram. Um, Esaú, o mais velho, o primogênito, que tinha o direito à herança pela lei. O outro, embora gêmeos, veio depois, agarrado ao calcanhar. Jacó, que era o filho mais novo, que em tese não seria quem receberia a herança. Porém, Esaú ele era um homem de aventuras. Ele era um homem que gostava de caça, saía além. A Midrash ainda fala que quando
Isaac comia da caça de Esaú, na verdade é que ele se alimentava das palavras bonitas que Esaú tinha. Ele tinha astúcia nas palavras, sabia colocar as palavras. E também, outra midrash é que no caso o pai sabia da condição dele, de que ele era uma pessoa que não valorizava a bênção, mas o tratava com paciência, esperando que ele fosse resgatado, que ele voltasse para o eterno. Às vezes a preocupação é, se eu for muito duro com ele, ele se perde de vez, né? Então eu vou tendo paciência com ele, tá certo? Então a palavra diz que Isaac gostava de Esaú. Rebeca amava Jacó. Ela amava Jacó. Quem era Jacó? Jacó era um homem vivia em tendas. As pessoas podem entender muitas coisas de viver em tendas. Viver em tendas pode ser porque ele armou a barraca dele lá fora da casa dos pais e mora lá. Mas só por isso que Rebeca gostava dele? Porque ele vivia em tenda? Já vi dizer, não, porque ele era um homem caseiro, ajudava a mãe. Não, ele tinha a tenda dele lá. Rebeca não era uma senhora que precisava de ajuda do filho aqui, porque Isaac era rico. Ele tinha as servas dela lá para cuidar dela, para ajudar ela. Ok? Então ele não precisava que o homem fosse fazer lá o serviço da casa para ajudar a mãe, não. Como as irmãs que são de um nível não tão rico assim precisa, não é isso? Não, peraí, os filhos precisam ajudar. Ela não precisava disso. Ele vivia em tendas. E aí, vem a Midrash e diz o seguinte, que Jacó, ele vivia em tendas, mas era estudando a Torá. Ele escolheu estudar a Torá. Ele buscava a Torá. E nós vemos desde o nascimento dele, o fato dele vir agarrado ao calcanhar do irmão, que era como se aquilo fosse um sinal, porque eu entendo que uma criança não tem noção de nada, não é? Ele não sabe o que ele está fazendo, que ele está agarrando o calcanhar. Mas um sinal da parte do Eterno é que ele ia buscar a bênção. Ele ia procurar a bênção. E Rebeca, ela conhecia a profecia que o Eterno deu para ela, quando os dois guerreavam dentro dela. E o Senhor falou para ela. Portanto, ela era profetisa. O Eterno falava com ela. Há 2 nações no teu ventre. E o maior servirá ao menor. Olha só. O menor era Jacó. O maior era Esaú. O primeiro. Então ela conhecia a profecia e ela viu o filho caminhando para o profético. Caminhando para buscar o que é espiritual. Caminhando para o que era eterno. Então, quando ela toma conhecimento ali da transmissão do pai chamar Esaú, para que ele vá buscar a caça, ela fala, filho, vai lá. Ela atuou para que a profecia se cumprisse. Primeiro, ela sabia, muito possivelmente, porque depois o próprio Esaú fala com o pai sobre isso. Ela sabia que Esaú havia desprezado o direito de primogenitura. Jacó comprou o direito de primogenitura. Ele comprou. Era dele. Então a bênção, ela era vinculada, ela estava ligada à primogenitura, era do primogênito. Ora, se o primogênito agora era, o direito de primogenitura era de Jacó, de quem era o direito da bênção? É de Jacó. Portanto, Jacó não roubou nada, como alguns pregam. Ele comprou. Era dele, o outro desprezou. E aí, nós vemos que quando Esaú descobre que o pai havia abençoado Jacó, ele fala assim, já 2 vezes me enganou. Primeiro, com o direito de primogenitura. Ora, como assim me enganou? Você não vendeu? Você vendeu. Como assim enganou? Você não valorizou. Você vendeu.
Então, se alguém foi desonesto, agora é Esaú, que vendeu e depois não quis entregar o que vendeu. E agora tomou a bênção, não, a bênção estava ligada ao direito de primogenitura. Mas havia em Isaac a preocupação. Ele sabia que um daqueles dois, na cabeça dele o mais velho, porque era a lei, vai saber se não foi por isso que o Eterno fez com que ele já não enxergasse bem. E ele desconfiou até quando Jacó chega. Porque quando Jacó chega e fala com Isaac, fala assim: meu pai, eu vim trazer a caça que me pediu para que o senhor se alegre e me abençoe. E ele fala: como você achou tão rápido, meu filho? E qual foi a resposta de Jacó? O teu Deus me abençoe, eu achei. Esaú não responderia dessa forma. Eu sou bom, fui lá e cacei. Não, o teu Deus. Então Jacó já começa a desconfiar. Tanto que Jacó fala: se aproxima, porque eu quero te sentir, quero te apalpar. E aí ele vê as mãos, estava com a roupa de Esaú, sente o cheiro e ele abençoa Jacó. E depois, quando Esaú planeja assassinar Jacó, ele falava assim: os dias do meu pai vão chegar, meu pai vai morrer, vou esperar meu pai morrer, e depois que o meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Ia ter que esperar bastante, né? Mais 80 anos, certo? Mas era isso que estava na cabeça dele. E aí a mãe vê, Rebeca vê, fala com Isaac, Isaac vai mandar ele a Padã Arã. E o que Isaac faz nesse momento? Se Isaac não tivesse concordado com o que Jacó fez, talvez Isaac agora ficou sabendo, nessa fala do próprio Esaú, se Isaac não sabia que ele havia vendido o direito de primogenitura, ficou agora sabendo. E o que Isaac faz? Isaac não repreende Jacó. Ele manda: ó, não toma mulheres da casa de Canaã, vai, a mesma coisa que Abraão fez com ele, eu quero que você tome mulher da casa dos meus pais, vai à casa dos meus pais e toma uma das filhas de Labão. E Jacó atende isso. Então, Isaac, ele estava consolidando nele, Deus estava operando na vida dele, de forma que ele entendesse a quem seria transmitida a herança. Havia uma herança a ser transmitida. E o Eterno guiou para que aquela herança fosse a Jacó. Ele deu sinais desde o princípio, tanto que ele fala com Rebeca o que aconteceria. Muitas pessoas, vamos pegar aqui um pouco o perfil desses dois homens, Esaú e Jacó. Cada um de nós pode ter em nós características dos dois, Esaú e Jacó. Jacó era um homem de resolver a coisa no braço, na força do seu braço. Ele confiava em si. Ele ia buscar, era caçador. Era um homem de atitudes racionais, muito forte, muito homem, muito carne, muito raciocínio humano, astuto. Caçador tem que ser astuto, porque ele engana a vítima. Dá o alimento, ceva, né? Põe o alimento no local onde o bicho está acostumado a ir comer e depois laça. Dá o alimento, agrada, para depois matar. Para depois levar para si. Caçador. Ele engana. Mas acusou o outro, né? De ser enganador. Jacó. Ao contrário, ele valorizava o espiritual. Buscava conhecer o Senhor, conhecer o Eterno. Para ter uma noção, há uma tradição de que Jacó tem aprendido sobre a palavra do Senhor nas tendas de Sem. Sem era vivo. Ok? Então, quando ele ficou, acho que 50 anos depois do nascimento dele ali,
Então, que ele tenha aprendido com o Senhor, a temer ao Senhor, a ter experiências com o Senhor. Veja que ele já indo no caminho para Harã, ele teve aquela experiência da escada. E depois o Senhor foi falando com ele. A mesma coisa que o Senhor fala para Isaac, lá em Gênesis 26:5, 26:4. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei à tua semente todas essas terras, e serão abençoadas por tua semente todas as nações da terra. Porque escutou Abraão a minha voz e guardou a minha sentença, os meus mandamentos, estatutos e leis. As minhas leis. Aliás, quais leis? Se a lei veio só no tempo de Moisés. Aí há pessoas que falam assim, não, eu sou crente como crente Abraão. Então faça como Abraão fez. Guarda as leis do Senhor. Antes da circuncisão, ele já guardava. Falaremos sobre isso mais tarde. O que Moisés fez foi escrever as leis que já existiam em tábuas de pedra. Mas o Eterno quer colocar no seu coração como estava no coração de Abraão. Muito bem. Então depois, para Jacó, o Senhor fala a mesma coisa lá. Ó, se você andar nos meus caminhos, eu vou te abençoar. Depois ele tem experiências com o Senhor lá, porque o Senhor abençoa ele no casamento dele. Depois, na volta, também o Senhor abençoa de novo, quando ele vai encontrar com o irmão, fala com ele. Então foi testificando na vida desses homens a atuação do Eterno. A escolha, o chamado. O Eterno não escolheu o homem que é razão. Solução a qualquer custo das coisas da forma como eu penso. Mas aquele que busca conhecer e fazer a vontade dele. Ainda que muitas vezes ele possa ter a mesma capacidade de guerrear quanto o outro. Basta ver na vida de Jacó, quando chega lá no local, Jacó, né? Que move a pedra sozinho. Ele move a pedra para que as pastoras pudessem dar água. E os outros homens não conseguiam fazer isso, mas ele conseguiu. Então ele não era fraquinho. Ele era descendente de Isaac, de Abraão. Ele tinha bênção na vida dele. Não quer dizer que o homem mais manso, ele não tenha força para também enfrentar o outro. Não é isso. Ele não quer enfrentar. Ele não quer causar dano. Porque os valores que ele guarda são os valores espirituais. Não quer dizer que ele não tenha inteligência, e tanto ele tinha inteligência, que para encontrar com o irmão dele, olha o que ele fez, mandou presentes primeiro. Ele era um homem inteligente. Ele não queria ferir o irmão dele. Ele lutou com um anjo a noite inteira. Será que um homem seria o problema? Ele não queria ferir o irmão dele. Ele não queria causar dano ao irmão dele, porque os valores dele eram outros valores. Ele era um homem que habitava no esconderijo do Altíssimo. Ele queria experiências com o Eterno. Era um homem como o outro, mas no coração dele, ele passava por cima do que ele pensava, do que ele queria, porque ele queria fazer a vontade do Eterno. E o Eterno o abençoou. O Eterno honrou a busca dele, a luta dele. A transmissão da herança. Veja, irmãos, qual que era a herança? A herança, no caso dele ali, era a promessa. Qual promessa? Das terras ali, do povo crescer, não é isso? E do Eterno ter uma aliança com o povo. Lembra disso? Serei o Deus deles. Uma aliança com o Eterno. Essa era a herança. Ser povo de Deus. E é uma herança que ele transmite para Jacó, e o Senhor fala, por quê? Voltamos aqui para Gênesis 26:5. Porque ele guardou os meus mandamentos, estatutos e ordenanças, as minhas leis.
Abraão guardou. Porque a Torá do Senhor, embora ela não fosse escrita ainda em tábuas de pedra, ela estava no coração de Abraão. No coração de Abraão estava buscar conhecer a vontade do Eterno e cumprir a vontade do Eterno para que ele pudesse se aproximar. E esta herança ele transmitiu para Isaac. E Isaac agora precisava transmitir para um dos filhos. E é o que nós hoje buscamos ser inseridos, como está lá em Jeremias 31, 33. E o Senhor diz assim: mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu interior e as escrevereis no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, veja a mesma aliança que Abraão tinha com o Eterno. De não querer fazer as coisas porque é uma imposição legal, mas porque ele quer conhecer a vontade do Eterno para fazer a vontade do Eterno. Os irmãos entendem isso? Jeremias 31, 33, está aí? É isso aí. A vontade do Eterno escrita no seu coração. Aí você dá o nome que quiser. Você quer dar o nome de Torá? Você quer dar o nome de lei? Você quer dar o nome de mandamento? É a vontade do Eterno. Qual é a vontade dele? Para nós está escrito. Nós vamos conhecendo e aplicando na nossa vida. Então Abraão, ele seguia e ele transmitiu essa herança para Isaac. Isaac agora transmite essa herança para Jacó. E de Jacó nós vemos o Eterno orientando depois Moisés, mandando os estatutos de ensinos para todo o povo. E nós chegamos até Yeshua, até Jesus. E esta aliança que foi firmada aqui, naqueles dias que nós lemos em Jeremias, continua sendo com eles, tanto que lá em Romanos 9, Paulo fala, são israelitas, a eles pertencem as alianças. Esta aliança pertence a eles, pertence-lhes as alianças. E nós fomos enxertados nesta aliança, como está lá em Romanos 11. Nesta aliança nós somos enxertados. Qual aliança? A mesma aliança que o Eterno tinha com Abraão. Abraão já guardava os mandamentos, estatutos e ordenanças do Senhor antes da circuncisão. Portanto, os mandamentos, estatutos e ordenanças da Torá do Eterno não dependia da circuncisão. Somos crentes como o crente Abraão, então viva como Abraão viveu. Entre na mesma aliança que ele transmitiu para os filhos dele, que ele transmitiu para Jacó, para Isaac, Isaac transmitiu para Jacó, e Jacó para os filhos, e o Senhor cria um sistema para que aquele povo o servisse. E nós, como está lá em Romanos 11, fomos enxertados nessa aliança. É uma herança. É uma herança que está sendo transmitida a nós. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 12. Está falando de Abraão. 4:12. E ele é também o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão. O que está escrito aqui? Antes da circuncisão. Quer ser servo de Deus, segundo a aliança feita com Abraão? Anda nos passos que ele andou antes da circuncisão, porque ele guardava os mandamentos, os estatutos, os preceitos, as ordenanças, a Torá do Eterno. É uma herança que está sendo transmitida. Porque, irmãos, os dias que nós vivemos são maus. Nós vivemos dias maus. Cada vez mais eu sinto que nós vivemos
os dias que antecedem o retorno de Yeshua. Estamos vivendo muito próximo do momento da volta de Yeshua. Lá em Joel, capítulo 3, a partir do versículo 12. Joel 3, 12. Diz assim: suscitem as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali assentarei para julgar todas as nações. Assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Irmãos, está falando em julgamento. E todos nós estamos no vale da decisão. A aliança do Eterno está aí, revelada. Não temos desculpa. Está na palavra dele. Está na palavra dele. Yeshua diz lá em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que cumpre a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai está na Torá. Porque é lá que ele diz, faça isso ou faça aquilo. Ali revela a vontade dele. Nós estamos no vale da decisão. Multidões no vale da decisão. E o Eterno está assentado para julgar. Ali assentarei para julgar as nações. Não está falando de Israel aqui não. Aqui está falando de nações. Nós estamos aqui nesse mundo e ainda temos tempo de entrarmos nessa aliança, de fazermos parte desta aliança, de participarmos da mesma seiva. Nós estamos vendo os sinais acontecerem. Estamos vendo aí, ontem eu ouvi a irmã falar, tem não sei quantos vulcões aí em erupção ao mesmo tempo. Mostrando aquilo que Pedro fala, que esta terra está reservada como um tesouro para o fogo, que os elementos se desfarão. Vê larva, não é elemento se desfazendo? Está aí, muitas coisas ao mesmo tempo. O tempo que nós vivemos, próximo ao 6º milênio, a conclusão do 6º milênio. Israel sitiada. Isso não te chama a atenção? Multidões e multidões no vale da decisão. Nós temos uma decisão a tomar. Nós temos que ter lado. O nosso lado é o lado que a palavra fala, que a Bíblia fala, o lado de Israel. Nesta batalha que está acontecendo. Mas também temos que decidir de que lado nós estamos da vida profética. Daqueles que guardam, que cumprem a vontade do Pai, e daqueles que não cumprem. Nós estamos no vale da decisão. Porque o Eterno está assentado a julgar e nós estamos sendo julgados. E vai ter um momento em que tudo vai se concluir. E quando tudo se concluir, nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Yeshua. E aí, esperamos ouvir dele: vinde benditos de meu Pai. Você é bendito pelo Pai. O Pai está feliz com você porque você busca fazer a vontade dele e ele te bendiz. Vindes bendito de meu Pai.
E também vai dizer a outros: apartai-vos de mim, vós que viveis como se não houvesse lei, praticando a iniquidade. Que está lá em Mateus 7, 21 a 23. É bom frisar, porque se alguém quiser questionar, questiona as palavras de Yeshua. Vale da decisão. Nós estamos nesse momento de decisão. E ainda há chance. Ainda há oportunidade. Cabe a nós decidirmos. Esta decisão aqui não é ainda a decisão do Eterno. Ele está nos dando a oportunidade. Nós estamos no vale da decisão. Decida corretamente. Decida se aproximar do Eterno. Decida aprender do Eterno. Decida conhecer a vontade do Eterno e fazer parte dessa aliança. Receber essa herança que vem desde Abraão, para que possamos viver a vida eterna com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé.